Bom, pessoal, chegamos ao nosso bloco sobre sequências, progressão aritmética e progressão geométrica. Bora lá! Então, eu tenho aqui o termo geral de uma PA, ou seja, o termo geral de uma progressão aritmética. Mas antes de eu falar sobre a progressão aritmética, eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma sequência. E o exemplo que eu tenho aqui para te mostrar é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Você já parou para olhar, de repente, no Facebook, no Instagram, umas brincadeiras para você descobrir qual o próximo número? Então, eu posto bastante sobre isso. Então, eu vou te dar aqui uma sequência, ó, 7, 10, 13, 16, 19 e assim por diante, ok? Se eu te perguntasse ali qual é o próximo número da sequência, você iria ter que perceber o que está acontecendo de um número para o outro. Por exemplo, do 7 para o 10, o que está acontecendo? Do 10 para o número 13, do número 13 para o 16, do 16 para o 19, existe uma constante. Que constante é essa? Bom, para me descobrir qual é a minha constante, basta eu pegar o sucessor e diminuir pelo antecessor. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 10, do 7 vai para o 10, eu vou pensar, quanto que é 10 menos 7? 10 menos 7 vai dar 3. Então, do 7 para o 10, aumentou o quê? Mais 3. Se eu penso no 16, eu vou ver 16 menos o antecessor dele, da sequência no caso, eu tenho 16 menos 3, que vai dar 3. E assim vai acontecer com todo mundo, beleza? Então, isso significa que a minha constante aqui, ó, vai ser o número 3. A constante em uma progressão aritmética, ela é a nossa razão. E ela é representada, ó, aqui na nossa fórmula pela letra R. Então, eu vou colocar aqui, ó, as informações que eu tenho aqui, ó, AN. Quem é o AN? Eu não sei quem é. Quem é o meu A1? Eu já vou te falar. O N, quem é o N? Também já vou te falar sobre isso. E aqui eu tenho o meu R. O meu R eu já descobri nessa sequência que eu dei como exemplo para vocês. O meu R é minha razão e ele vale 3, ok? Agora, a questão ali do A1, AN, vai ser o quê? Vai ser o termo de cada... vai ser o termo dessa progressão aritmética. Por exemplo, eu tenho aqui A1, é o meu primeiro termo. O A2 seria o meu segundo termo. O A3, terceiro termo. A4, quarto termo. A5, quinto termo. E o AN, por exemplo, se eu quero descobrir aqui o AN, vai ser o meu termo que eu quero descobrir. Por exemplo, se eu falo aqui que aqui eu tenho um número na posição 50, por exemplo. Então, o meu A50, o meu AN vai ser o meu A50, que vai ser a minha letra X que eu coloquei ali. Mas pode ser um valor que a gente vai descobrir, tá bom? Então, olha só. Eu vou dar aqui um exemplo de como a gente resolver essa questão aqui e descobrir, por exemplo, o meu A100, tá? Então, eu vou apagar AN e vou botar A100. Eu quero descobrir, nessa sequência que eu fiz, qual é o centésimo número. Então, o N aqui, ó, nesse exemplo aqui, o meu N vai ser o número 100, tá? Porque é o meu centésimo termo. O meu A1, que é o meu primeiro termo, é o meu número 7, porque ele é o primeiro termo dessa sequência. E o meu A100 é quem eu quero descobrir. Para me descobrir qual é o centésimo número dessa sequência, eu não vou ficar contando até chegar ao centésimo número da sequência. Eu vou perder muito tempo, vai acabar a prova e eu não vou conseguir encontrar aí a minha resposta. Então, a gente vai aplicar aqui essa fórmula para a gente encontrar. Então, eu tenho ali AN, no caso, o meu A100, que eu não sei quem é igual ao meu primeiro termo, que é o número 7, vocês já viram ali, mais o quê? Mais o N menos 1. N vale 100, que é a minha centésima posição, menos 1 vezes a minha razão. A minha razão vale 3. Bom, agora a gente vai resolver isso aí
e vamos encontrar a nossa resposta. Então, o meu A100, meu centésimo termo, vai ser o quê? 7 mais 100 menos 1, que é 99, vezes 3. O meu A100 vai ser igual a 7 mais 297, porque 99 vezes 3 é igual a 297. Bom, aí eu vou ter aqui, ó, o meu A100, meu centésimo termo dessa sequência que eu criei, vai ser o número 304. Pronto, encontrei aqui o meu A100. Então, aqui eu vou tirar essa interrogação e vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 304. E é dessa forma, tá? Aplicando aqui o termo geral da PA, você consegue encontrar qualquer termo de qualquer PA, beleza? Mas tem que ser PA. Se for PG, você vai ver que tem diferença. Agora, se eu te pergunto, né? Agora vamos falar aqui sobre a soma dos termos de uma PA. Se eu te pergunto, quanto que se eu pegar todos esses números, 7, 10, 13, e ir somando eles até chegar ao centésimo termo, que seria 304, por exemplo, se eu tenho aqui 7 mais 10 mais 13 mais 16 mais 19 mais pontinho, 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 mais 304, que é o meu último termo, qual vai ser o resultado aqui? Bom, se eu for fazer essa conta, meu Deus do céu, vai demorar mais do que eu teria que fazer ali para encontrar o centésimo termo, certo? Então, a gente vai aplicar aqui essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a soma dos termos de uma progressão aritmética. A gente não vai ficar perdendo tempo contando de 1 em 1, somando de 1 em 1 até chegar ao nosso último termo. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Aplicar, ó. A gente tem aqui o SN, que é a soma dos termos. Nesse caso, o SN aí, ó, vai ser S100, ou seja, a soma dos 100 termos dessa progressão aritmética, igual a A1, quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é 7, mais o meu AN. O meu AN é o meu A100. O meu A100 é o meu último termo, que é o 304. E aí a gente vai multiplicar pelo número de termos, que nesse caso é o número 100, tá? E vamos dividir por 2, tudo isso por 2. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Resolver primeiro quem está dentro do parênteses. E aí eu vou ter soma dos 100 termos dessa PA é igual a 7 mais 304, vai dar 311 vezes 100, dividido por 2. E aí eu vou ter a soma dos 100 primeiros termos dessa progressão aritmética igual a 311 vezes 100, vai ficar 31.100, dividido por 2. Resultado aqui vai ser soma dos 100 primeiros termos dessa progressão aritmética igual a 15.550. Tá? Então, se eu for somando de 1 em 1 até chegar ao meu centésimo termo, eu vou ter no resultado final 15.550 como a minha resposta final. Beleza? Então, ó, vamos passar para o próximo. Temos aqui agora uma questão de progressão aritmética onde ela diz o seguinte, ó. Qual a soma, olha aqui, ó, falou o que? Soma entre os 50 primeiros termos da sequência. Então, eu tenho aqui minha sequência, onde eu tenho meu A1, A2, A3, A4, e ele quer descobrir o A50. Quem é o A50? Eu não sei. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu A50. Não sei quem é e eu quero descobrir. Eu quero ver aqui, primeiro, antes de eu continuar, quem é a minha razão. Quem é a minha razão? A minha razão é só eu pegar, ó, o sucessor e diminuir pelo antecessor. 7 menos 4, por exemplo. Se ali está dizendo que é uma PA, né? É uma sequência. Eu tenho ali 7 menos 4 é igual a 3. Se eu pegar 10 menos 7 é igual a 3. Se eu pegar 13 menos 10
vai ser igual a 3, ou seja, a minha razão é igual a 3. Quem é o meu n? Quem é o número de termos que eu quero descobrir? O meu n é o número 50, tá? É o número 50. Beleza? Show de bola? E quem é o meu primeiro termo? Meu A1. Meu A1 é o número 4. Show de bola. Beleza. E aí, o que nós temos que fazer para resolver essa questão? Vamos lá. Primeiro eu vou montar aqui, o termo geral de uma progressão aritmética. Tá bom? Por que eu vou ter que montar o termo geral primeiro? Porque se eu voltar aqui, vocês vão ver que para mim utilizar essa fórmula aqui, que é da soma dos termos, eu preciso ter aqui o valor, o quê? O valor do meu AN, tá? Eu tenho que ter o valor do meu AN. E aqui na questão, eu não tenho o valor do meu AN, que no caso é o meu A50. Então, a gente precisa primeiro encontrar o valor do AN, o A50, e depois aplicar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Ó, soma dos termos de uma progressão aritmética. Show de bola? Então, vamos lá. Como que isso daqui vai ficar? Vou armá-la bem aqui. Ó. A50, que é quem eu quero descobrir, é igual ao meu primeiro termo, mais o meu número de termos, que é 50, menos 1, vezes a minha razão, que é igual a 3. Então, eu vou ter meu A50 é igual a 4 mais 49 vezes 3. A50 vai ser igual a 4 mais 49 vezes 3, 147. A50 vai ser igual a 4 mais 147, 151. Pronto, encontrei aqui o meu último termo dessa sequência. Então, eu tenho o meu último termo não, né? O meu termo de número 50. Então, eu tenho ali, ó, o meu A50 é igual a 151. Agora sim eu posso aplicar a fórmula da soma dos termos geral de uma progressão aritmética. E a fórmula vai ficar assim, ó. Soma dos 50 termos dessa progressão aritmética é igual a 4, que é o primeiro termo, mais o meu último termo, que multiplica pelo meu número de termos. E depois a gente divide por 2. Olha aqui, ó, relembrando, olha aqui, tá? Estamos relembrando aqui, ó, soma dos termos dessa progressão aritmética é igual a 1 mais a n, que é o último termo, vezes n, dividido por 2, tá bom? Só para vocês reverem. E aí a gente vai resolver isso aqui agora. Soma dos 50 termos dessa PA vai ser igual a 155, 4 mais 151 é 155, vezes 50, dividido por 2. Soma dos 50 termos dessa PA vai ser igual a 155 vezes 50 vai dar 7.750, dividido por 2. Então, a minha resposta vai ser igual a metade de 7.750, que vai ser igual a 3.875. Pronto. É dessa forma que a gente vai resolver, é dessa forma que a gente vai caminhando para o nosso próximo assunto, tá bom? E aí, você está conseguindo entender? Acalma teu coração, esse assunto é bem tranquilo. É um dos mais tranquilos de tudo que a gente já viu até agora, tá bom? Então, agora a gente vai falar aqui sobre a progressão aritmética, tá? Bom, quando eu falei da progressão aritmética, né? Quando eu falei lá da progressão aritmética, nós tínhamos uma constante, tá? Uma constante que se repetia de um número para o outro, aumentava aquela constante, tá? Então, era de 3 em 3, então era de 3 em 3 de um número para o outro. Na progressão geométrica, já não é a mesma coisa. Vê aqui o exemplo aqui comigo. Ó. Presta atenção nesse exemplo aqui que eu vou te dar. Se eu tenho aqui essa sequência 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, nessa sequência aqui, o que está acontecendo de um número para o outro? Bom,
veja aqui comigo. Se na minha PA eu tenho que diminuir o meu, por exemplo, o meu A2 pelo meu A1, ou seja, o meu segundo termo pelo meu primeiro termo, na minha PG, isso daqui que eu estou falando, é só a gente pegar o segundo termo, né? Sempre pegar o termo, um termo e diminuir pelo antecessor, tá? Na progressão geométrica, a gente vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, A2, só que a gente não vai diminuir, a gente vai dividir pelo A1 para a gente encontrar aqui a nossa razão. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o número 4, que é o meu segundo termo, e dividir por 2, que é o meu primeiro termo. Qual é a minha razão? É 2. Por exemplo, ali, se eu pego 16 e divido pelo antecessor dele, na sequência, que é o 8, eu vou ter o que? 16 por 8 é 2. E assim vai acontecer com todo mundo. Então, a minha razão aqui nessa progressão geométrica vai ser igual a 2. Ó. Por quê? De um número para o outro, eu vou multiplicar por 2. Ó. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ó. Tudo que está acontecendo aqui, ó, está sendo multiplicado por 2. E se eu te perguntar qual seria aqui o próximo termo dessa sequência? Você iria fazer 32 vezes 2, que daria 64. E assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o meu AN, tá? O meu AN, que vocês já sabem quem é. Eu tenho aqui o meu A1, que é o meu primeiro termo. Eu tenho o meu N, tá? Que vou até colocar aqui na ordem aqui, tá? Eu tenho o meu N, eu tenho o meu primeiro termo e eu tenho essa letra Q. Professor, que letra Q é essa? Essa letra Q representa a nossa razão, tá? E a nossa razão, neste caso, é 2, beleza? É o número 2. Por quê? Porque lá na progressão aritmética, a razão é representada pela letra R. Aqui não, aqui ela é representada pela nossa letra Q. Beleza? Então, continuando aqui, ó, eu tenho a minha razão igual a 2. O meu primeiro termo é o 2. O meu número de termos, eu não sei quem é, tá? Eu não sei quem é. E aí, se eu te perguntar aqui, por exemplo, eu não sei quem é o meu número de termos. Então, eu vou dizer que eu queira saber aqui qual é o 10º termo dessa sequência. Eu vou botar aqui A10. Quem é o 10º termo dessa sequência? Eu não sei, professor, mas eu sei que o meu N é o número 10. Então, eu vou aplicar essa fórmula para me encontrar. Eu vou ter A10, que é o meu AN, é igual ao meu primeiro termo, que é o número 2, que multiplica pela minha razão, que é o 2 também, elevado ao quê? Ao meu N, 10 menos 1. E aí eu vou encontrar o meu 10º termo, tá? Então eu vou ficar com A10 é igual a 2, que multiplica 2 elevado a 9, né? Porque 10 menos 1 é 9. E aí eu vou ter A10 igual a 2, que multiplica o meu A9 é 512, tá? 2 elevado a 9 é 512. Se fosse 2 elevado a 10, seria o dobro, tá bom? Seria 1024, beleza? Então, eu tenho isso daqui, ó. A10 igual ao dobro. Na verdade, eu vou ter 2 vezes 512, que vai dar 1024, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10, tá bom? Show de bola! É dessa forma que a gente vai fazer. Quando se tem fórmula, a gente aprende na escola, né? Não pode decorar, não pode decorar. Mas se tem fórmula, você precisa decorar a fórmula, porque a fórmula é para te ajudar, tá bom? E agora, se a gente quiser aqui, ó, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vamos supor que eu queira a soma dos 10 termos dessa sequência, tá? Então, eu tenho aqui, ó, S10 vai ser igual ao meu primeiro termo. Primeiro termo é o número 2, que multiplica a minha razão, que é 2, elevado a 10, que é o meu N, menos 1. Esse menos 1 aqui, ele não está lá no expoente, tá? E aí eu vou dividir pela minha razão, menos 1, tá bom? A minha razão nesse caso é o 2, tá? Por isso que tá 2 menos 1.
Então, eu vou ter ali, soma dos 10 termos é igual a 2, que multiplica 2 elevado a 10 é igual a 1024, como eu já falei para vocês, menos 1. E aí eu vou ficar com soma dos 10 termos igual a 2. Opa, tem que colocar aqui dividido por 1, tá? Porque 2 menos 1 é 1. Tá? Então, eu vou ter 2 vezes 1023. 2 vezes 1023, resultado final, soma dos 10 primeiros termos vai ser igual a 2 vezes 1023. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 1023 vezes 2. 1023 vezes 2, tá? Então, eu tenho ali 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 2046 como a minha resposta final. Se eu somar todo mundo, eu vou encontrar 2046. Dessa forma, bem tranquilo também, não é? São assuntos que é gostoso de fazer. Eu gosto de fazer progressão aritmética, progressão geométrica e é bem tranquilo. Olha só, chegamos aqui à nossa questão. Vamos resolver essa questão aqui de progressão geométrica? Então vamos lá. Calcule a soma. Opa, calcule a soma. Já sei que eu vou usar a soma dos termos geral de uma progressão geométrica. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. 3, 6, 12 e assim por diante. Bom, vamos pegar aqui, ó, daqui para cá, eu vou dividir, tá? Eu vou dividir para me encontrar a minha razão. 12 por 6 vai dar 2. Se eu pego 6 e divido por 3, ó, 6 dividido por 3 é igual a 2. Pronto, já sei que a minha razão é 2. Então, eu tenho aqui, ó, minha razão igual a 2. O meu A10 é quem eu quero descobrir, né? O meu N é o número 10. O meu A1 é o meu número 3. Pronto. Agora é só eu montar aqui a questão, tá? Lembrando, a fórmula é essa daqui, tá? Soma dos termos de uma progressão geométrica é igual a A1, que multiplica razão elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. Ok? Então, vamos substituir aqui agora os valores. Eu vou ter S10 igual a 3, que multiplica 2 elevado a 10 menos 1, dividido por 2 menos 1. Como que vai ficar isso aqui? Eu vou ter, vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou ter S10 igual a 3, que multiplica 1024 menos 1. Estou fazendo passo a passo mesmo para vocês verem. 2 menos 1 é 1, então eu não preciso colocar ali o meu número 1 ali embaixo, tá bom? Está sendo dividido por 1, não vai alterar em nada. E aí eu vou ficar com 3 vezes 1023. 3 vezes 1023 vai ser igual a 3069. 3069 é a nossa resposta, tá bom?